a nossa mesa, que o tema, na realidade, é uma pergunta. Ainda lutamos pelo socialismo? Então, eu queria aqui, com muita alegria, em nome dos organizadores do evento, aliás, o Sintel, com esse evento aqui, recupera, né, do melhor da tradição do movimento sindical. O movimento sindical, os anarquistas que tiveram um peso grande do movimento sindical, eles não separavam a luta reivindicatória da questão cultural, da questão da família. E o Sintel, com esse desafio de promover um festival literário e posicionado o Festival do Livro Vermelho, eu acho que recupera, mantém o melhor da tradição dos precursores do sindicato aqui no Brasil, que foram os anarquistas. Então, eu queria, com muita alegria, convidar aqui os nossos debatedores. Primeiro, o professor Elias Jabbour, professor dos programas de pós-graduação em Ciências Econômicas e Relações Internacionais da UERJ. É um prazer. E, com a mesma alegria, com muita honra, convidar também André Constantini, membro do Movimento Nacional de Favelas e Periferia, ex-presidente da Associação de Moradores da Babilônia e dirigente do Partido dos Trabalhadores. Lembrando que, após o debate, os nossos debatedores vão contribuir não apenas aqui com a sua fala, com a sua intervenção, com a resposta às perguntas, mas vão brindar também o festival com uma sessão de autógrafo. O Constantini com o livro O Dia que o Morro Não Descer. Eu já vi o pessoal assustado com o dia em que o morro descesse em piso, mas se esquecem também que tem que se assustar com o dia em que o morro resolver não descer. E também, da mesma forma, nós teremos também uma sessão de autógrafo do livro do professor Elias Jabbour, China, o socialismo do século XXI. Eu estava até comentando, Dudu, a gente que é muito antigo, veterano, que ao ouvir o nome do livro do professor Elias Jabbour, eu lembrei de uma figura saudosa da esquerda aqui do Rio de Janeiro e do movimento feminista, uma figura que teve um papel importante como intelectual, como radialista e como deputada aqui no Rio de Janeiro, que foi a saudosa deputada Eloneida Estudas, que escreveu um livro que o nome era China, o Nordeste que deu sorte, que deu certo. Esse debate lá atrás, de certa forma, é retomada pelo livro do nosso professor Elias Jabbour. Eu acho que a mesa podia ser melhor, né? Você tem aqui alguém que é ligado à academia, né? Como é o caso do professor Elias Jabbour, alguém que é ligado de forma umbilical ao movimento social, e inclusive um dos movimentos sociais com enorme expressão histórico numa região como a nossa, que é o movimento de favelas, que é o nosso companheiro André Constantini. Eu queria, antes de passar, eles podem definir entre eles mesmos quem começa, primeiro, de novo, fazer uma saudação ao Sintel, né? É um desafio, um sindicato, fazer essa maratona de 4 dias de um festival literário. Eu falei aqui ainda há pouco que é recuperar um pouco da tradição anarquista, e é remar contra a maré, mas remar contra a maré remando do lado certo que é a maioria da população. Se existe uma coisa que a gente enfrenta com a extrema-direita no poder, é o ódio à cultura, é a tentativa de destruir qualquer manifestação cultural. Então, eu queria aqui saudar o Sintel por essa iniciativa. Hoje pela manhã eu conversava com alguns dos organizadores, algumas pessoas, o pessoal nervoso, tenso, como todo mundo que organiza, eu dizendo, já deu certo, só cumpriu o desafio, 13 ou 14 editoras aqui presentes, uma série de mesas de debate, trazendo figuras do porte do André Constantini e do Elias Jabbour, já deu certo, já foi superado o desafio. E esperando que esse exemplo, ele prospere, ele seja seguido também por outras áreas do movimento social e principalmente do movimento sindical. Eu, antes de passar a palavra aos dois, queria dizer o seguinte, é uma questão que merece estar em debate também nessa série de mesas aqui do FLIV, porque eu sou de uma época, né, em que, eu não digo todo mundo, mas que grande parte dos militantes dos vários movimentos sociais, a maioria dos documentos que escrevia, no movimento de favela, no movimento sindical,
a palavra socialismo aparecia escrita 4, 5, 10 vezes, né? Você ia num congresso do movimento sindical, os documentos que disputavam entre si, a maioria deles estava lá a questão da perspectiva de longo prazo, que é acabar, viver no mundo sem explorados e sem exploradores, que defendia a questão do socialismo. Você divergia, né, sobre que tipo de socialismo se queria, como alcançar, né? A questão dos partidos políticos de esquerda, todos eles, desde os tradicionais partidos comunistas, até os partidos que eram ditos de corte mais social-democrata, todos eles se colocavam como tarefa ajudar a construir o socialismo. Alguns, aí os debatedores, eu dizer, entendendo a questão do socialismo como uma questão objeto de estudo das ciências humanas, a gente falava do socialismo científico, quase que como uma coisa meio determinista. Outros como uma utopia, né? Como dizia o Galeano, né? A utopia, você cada vez que se aproxima dela, ela se afasta, mas ela tem o condão de fazer as pessoas se movimentarem, as pessoas caminharem, as pessoas lutarem. Outra como utopia, que fazia uma movimentação mais ampla. Então é importante esse debate, principalmente no momento em que as chamadas pautas identitárias, que às vezes se colocam de forma segmentada, superestimando uma ou outra luta, estão aí da ordem do dia, no momento em que a juventude que continua muito presente, muito aguerrida em várias lutas importantes democráticas, mas que já não tem aquela atração como tinha a juventude da minha época pela questão partidária, cabe a pergunta se ainda lutamos pelo socialismo. Então, quem vai nos ajudar nesse debate, já digo aqui, são os dois, vou chamar aqui de companheiros, na velha tradição socialista, o companheiro André Constantini e o companheiro Elias Jabbour. O pessoal da organização disse que tem 15 minutos para cada uma das falas, a gente vai aqui tentar controlar, vou pedir até o BEP que está ali que me ajude, que eu não estou... eu não sei qual dos dois começa, aí fica à vontade. Você que manda, Elias, pediu que você definisse quem começa. Porra. Então, com a palavra, o nosso querido professor, geógrafo, lutador, Elias Jabbour. Bem, eu queria agradecer ao Sintel por essa iniciativa, que é maravilhosa, de fazer um festival do Livro Vermelho, né? Em épocas de bolsonarismo não é uma coisa qualquer, né? Ter um espaço para discutir não somente livros de esquerda e tal, mas tratar dessa questão do socialismo como algo concreto, objetivo e algo a ser discutido, né? Eu queria agradecer aqui a presença e o prazer em conhecer o André Nascimento, né? André Constantino. Eu tive Covid, pessoal, e a minha memória curta foi para o buraco, então eu quero pedir desculpas em esquecer o nome, né? E ver pessoas queridas aqui, como a Luísa, como a Alessandra, pessoas que de uma certa forma ou de outra, guarda no coração, né? E é bom encontrar pessoas que a gente gosta nesse tipo de ambiente, né? Essa questão de que a gente ainda luta pelo socialismo, eu queria começar com não é nenhuma polêmica, porque não estamos aqui para isso, né? Mas eu acho que existe algo acontecendo no mundo hoje, né? E o filho do André Constantino está fazendo uma rebelião popular revolucionária, né? E pode fazer, amigo, que é para isso mesmo. Eu acho que existe uma questão que nos envolveu durante décadas, que é justamente esse fato de se observar o socialismo como utopia, né? Ou seja, então, muito pouco, vamos dizer assim, foi produzido. As razões são várias, a União Soviética, o modelo soviético, o modelo X, o modelo Y. Nós sempre fomos apegados, historicamente, ao modelo X de socialismo, né? E isso tem uma relação direta com algo que eu venho trazendo para o debate. Desculpa um pouco o ar, vamos dizer assim, entre aspas, intelectual ou acadêmico, mas não é essa a intenção, de que eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça, que o Hegel ele é um autor que foi expulso do Ocidente, né? Foi expulso, né? Então, no lugar do Hegel fica o Kant. Então, toda a tradição do pensamento, toda a tradição da ciência social ocidental, inclusive o marxismo, é profundamente marcada por uma visão positivista do mundo. E como que isso se manifesta? Se manifesta no seguinte: todo mundo tem uma ideia de socialismo na cabeça.
Então, para ser socialista, tem que ser A, B, C, D, E, F, ou seja, então nós trabalhamos muitas vezes com categorias, com um certo transcendentalismo moral kantiano, para nomear se uma realidade A ou B, quando, na verdade, na tradição marxista, uma realidade ela é fruto da combinação de modos de produção anteriores, né, que vão se combinando ao longo do tempo até formar uma nova síntese, né? Então, a pergunta correta, por exemplo, não é se a China é socialista ou capitalista, e sim qual que é a combinação, e qual que é a síntese que surge daquela combinação de formas históricas de produção e troca que são distantes historicamente, mas que estão ali no mesmo lugar geográfico, né? E é daí que se vem essa questão que eu coloco no livro, né? Nós colocamos aí o Alberto, de que aquilo ali é uma formação econômico-social orientada ao socialismo. Por quê? Porque a propriedade pública dos meios de produção, ela é a dominante na economia, ou seja, é ela que gera os efeitos de encadeamento para o resto da economia, é ela que praticamente controla o setor privado, ou seja, o setor privado ele é completamente ancilar ao setor público da economia chinesa. E, por outro lado, existe um poder político de novo tipo na China, ou seja, não dá para falar que na China existe um poder político igual nos Estados Unidos, ou igual na Alemanha, ou igual no Japão. Então, isso acaba, ao nós não observarmos, assim, vamos dizer assim, as coisas fora de modelo, nós estamos perdendo a chance de observar o que acontece na China hoje. Né? E quando eu vejo a China, a forma como eles enfrentaram a pandemia, o fato de eles terem tirado 1 bilhão de pessoas da linha da pobreza e ter, inclusive, acabado com a pobreza extrema na China. Não existe mais isso. Né? Isso tudo com um partido comunista que advoga o marxismo, né? E que tem os mesmos valores e os mesmos objetivos estratégicos que os levaram ao poder em 49, ou seja, não mudou nada em relação a isso. Mas nós colocamos na cabeça o modelo de socialismo, que é A, B, C, D, F, né? E que, no caso, na China, por ter propriedade privada, por ter bilionária, por ter isso, por aquilo, não se encaixa em um modelo que colocaram na nossa cabeça. Né? E isso nos leva, por exemplo, a uma não observância, por exemplo, né? Do seguinte: hoje a China, eu luto pelo socialismo, só para responder essa pergunta, tá? Eu luto pelo socialismo porque ele é uma ciência, né? Ou seja, eu sempre fui, desde criança, muito ligado nessa coisa de ciência, sempre fui muito inquieto do ponto de vista intelectual, e eu só fui convencido de que o socialismo era algo viável, vamos dizer assim, quando alguém me provou que aquilo era uma ciência. Isso eu já tinha 18, 19 anos, eu já era afiliado a um partido político, que é o PCdoB, desde os 16. Mas, enquanto eu não fui convencido de que aquilo era possível cientificamente, eu tinha um pouco de simpatia para a ideia de igualdade, aquela coisa meio cristã e tal, mas quando eu descobri que aquilo é uma ciência, e que, aliás, a minha vida intelectual é provar que aquilo é plausível do ponto de vista científico, ou seja, esse livro é uma aproximação de 25 anos de estudo, e é o 6º livro que eu lanço sobre a China, e cada livro que eu lanço é uma aproximação que eu tento fazer em relação à ciência que eu estou buscando, ou seja, como que cientificamente o socialismo se expressa no mundo de hoje? Eu acho que se expressa no caso chinês, que, sob o meu ponto de vista, é a engenharia social mais avançada que existe no mundo de hoje. E como nós somos ocidentais, anti-hegelianos, apesar de falar que somos revolucionários e dialéticos, né? Nós não gostamos muito de Hegel, né? Então, ao invés de nós observarmos o conceito se manifestando no movimento real, nós trabalhamos com checklist na cabeça. E isso está nos impedindo de observar muita coisa que acontece na China hoje. Por exemplo, a China, nos últimos 10 anos, ela urbanizou 225 milhões de pessoas. É um Brasil. Né? E é um processo que foi feito ao largo, comandado, vamos dizer assim, executado por 2 milhões de planners. Ou seja, são 2 milhões de pessoas que ela tem como tarefa diária, 2 tarefas. A primeira, a de circunscrever o desemprego a uma circunstância restrita do capitalismo. Então, elas têm que achar um jeito de encontrar novas formas e novos campos de acumulação para a geração de empregos na China. Então, pleno emprego na China é uma política oficial do Estado, né? Ao lado disso, fazer com que a China alcance os países capitalistas centrais em matéria de desenvolvimento tecnológico. O socialismo não é pobreza, pessoal. É o oposto de pobreza. Né? Ou seja, o socialismo é outra coisa. O socialismo é abundância generalizada para toda a sociedade.
né? Então, eu particularmente, o meu parâmetro para entender certas coisas é a Alemanha, é o tipo nível de desenvolvimento dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, né? Ou seja, esse é o meu parâmetro de comparação quando eu olho para a China. E aonde o socialismo ele pode chegar, né? Então, por exemplo, tem esses 2 milhões de pessoas, ou seja, isso significa que a China está conseguindo transformar, vamos dizer assim, aquela sociedade em algo, como que eu posso dizer? Que é uma pergunta que eu me faço há uns 15 anos e que eu estou conseguindo encontrar uma resposta agora. Porque colocaram na nossa cabeça, isso está nos clássicos, evidentemente, de que o socialismo ele é a abolição da propriedade privada. Só que essa tradução é errada, ou seja, o Marx fala em superação da propriedade privada, né? O socialismo é a ditadura do proletariado, ou seja, os trabalhadores no poder. Só que a China é um país que na metade das pessoas estão no campo ainda. Então, os trabalhadores ainda vão ter que passar por um longo processo histórico de aprendizagem até eles comandarem de fato o Estado e a produção. Enquanto isso, quem cumpre esse papel é o Partido Comunista. Então, ao colocarem vários conceitos abstratos diante de nós, né, isso acaba aqui nos impedindo de observar o socialismo como uma forma histórica concreta e como um conceito que se manifesta no momento real. Quando eu vejo esses 2 milhões de pessoas trabalhando dia e noite na consecução de grandes tarefas, ou seja, se alguém me perguntar para mim, André, qual que é o novo homem sobre o socialismo, aquela coisa do Che Guevara, né? O novo homem sobre o socialismo, na minha opinião, são esses 2 milhões de engenheiros e economistas de projetos encarregados de gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano, né? E levar a China a construir o chip de 7 nanômetros e talvez o chip de 5 nanômetros logo, ou seja, pessoas ocupadas, vamos dizer assim, com grandes tarefas nacionais e, evidentemente, comprometidas com algo que o socialismo diz ser a estratégia deles, que é o socialismo. Então, qual que é a pergunta que eu me faço voltando a isso? Qual que é a forma histórica que o socialismo se apresenta no mundo de hoje? Né? Eu estou vendo um filho do André, é uma criança, evidentemente, que ele vai crescer, ele tem uma forma hoje, né? ele tem um jeito e ele vai evoluir. O André não tem condições de falar como ele vai ser daqui 10, 15, 20 anos. Assim como eu tenho um filho de 3 anos quase, que é a mesma coisa. Então eu tenho que observar como que o conceito está se manifestando diante de mim. Né? É a partir do que os clássicos pensaram, ou em cima de algum socialista utópico, acadêmico aqui da Zona Sul do Rio falou que vai ser? Eu acho que não. Né? Então, particularmente, eu percebo o seguinte, a forma histórica que a China hoje apresenta, que, aliás, é uma sociedade cheia de contradições, né? É uma sociedade perfeita, bela, muito pelo contrário. O Brasil não tem 1/10 dos problemas que a China tem, né? 1/10, assim, ou seja, somente o Partido Comunista daquele porte para ter capacidade de enfrentar o que ocorre hoje, que são contradições de múltiplas determinações da China. Como diria no Mao Tse-tung, né, Luísa? Contradições de múltiplas determinações. A China está passando por uma crise existencial, inclusive, em meio a esse mundo muito louco que está aí. Agora, qual que é a forma histórica que se apresenta diante de nós? De um país que consegue acabar com a pobreza extrema, um país que enfrenta a Covid como eles enfrentaram, um país que não para de crescer 40 anos, e um país que está produzindo, inclusive, uma globalização produtiva, inclusive, ou seja, que é a nova Rota da Seda. Né? Qual que é a forma histórica que esse socialismo tem? Eu chego a algumas conclusões. Primeiro, é um socialismo embrionário, tá? Ou seja, o socialismo que a China apresenta, ele é como aquela criança que sai do ventre da mãe, que está colocando a cabecinha para fora, mas vai lá o inimigo e coloca para dentro. Aí vai aquela coisa, que é o quê? A unidade de contrários. É uma forma histórica muito nova, ou seja, um socialismo, na minha opinião, muito embrionário. O socialismo que aparece na China. Se nós compararmos, por exemplo, faltam 3 minutos, né? Se nós formos comparar com os outros modos de produção, o feudalismo durou 2.000 anos, o escravismo mais 3.000, a comuna primitiva 5.000, o socialismo só tem 100 anos só de idade. Não é nada, pessoal, é um grão de areia na história. Né? Então, o que tem na China hoje, ele é o quê? Ele é algo altamente embrionário, nascendo, ou seja, está com o velho ainda querendo colocar a criança para dentro. É só você ver Taiwan, que está acontecendo mais do sul da China, é só você ver o bloqueio tecnológico, né? E, ao lado disso, essa forma histórica, né, que em homenagem ao filho do André eu faço, ou seja, aquela criança que está saindo ali do ventre da mãe, né, ela já parece com uma forma histórica muito clara. E que eu acho que é o quê? Primeiro, que a China é um Estado comandado pela ciência. Uma das características do governo da China é que, ao contrário dos Estados Unidos, que é uma teocracia, né,
a China é um Estado comandado pela ciência. E quando eu observo atentamente esses 2 milhões de pessoas, 96 conglomerados empresariais estatais executando imensos projetos, e milhares de projetos simultaneamente. E quando eu vejo na mesa de cada planer chinês, ou seja, quando eu fui na China, às vezes que eu fui, eu tive essa experiência, já estou acabando já, porque já é curiosidade, né? Eu vejo um planer chinês com 6 computadores na frente deles, né? E naqueles computadores tem uma coisa na economia chamada matriz de sumo-produto, ou seja, que é uma tabela em que mostra os buracos na economia onde precisa, que são os setores a serem construídos, e do outro lado os setores que já estão prontos. Então existe um setor com muito investimento e outro faltando investimento. Então o papel do economista de projeto, desses caras, desses 2 milhões, é saber o quê? Como fazer, quais são as inovações institucionais para fazer a transferência intersetorial de recursos diante dessa matriz de sumo-produto. Na União Soviética, pela via do balanço de materiais, demorava 6 meses para se fazer isso daí, esse processo, né? Na China hoje demora 6 minutos. Por quê? Porque o governo chinês ele absorve as inovações tecnológicas disruptivas, que é o 5G, o Big Data, o computador quântico, e entrega para a sociedade, por exemplo, uma capacidade imensa de planificar a economia, né? Então, o que acontece, no caso, para encerrar a minha apresentação, é que sim, devemos lutar pelo socialismo, ele é real, está acontecendo na China, em sua forma embrionária ainda, né? E ele se caracteriza na nossa contemporaneidade como algo muito próximo da transformação da razão em instrumento de governo. Ou seja, se alguém me perguntar para mim hoje o que é socialismo, eu falo isso. O socialismo hoje, o conceito que se manifesta no movimento real na China, que é a engenharia mais avançada que existe no mundo hoje, é uma forma histórica que se caracteriza por ser pela transformação da razão em instrumento de governo. É só vocês verem como a China enfrentou a pandemia e tem enfrentado. Eu quero agradecer muito esse espaço em que eu posso colocar um pouco das minhas ideias, um pouco meio que, né, confusas, assim, tal, meio que Elias, Way of Life, mas é assim que as coisas funcionam comigo faz tempo, né? Quero agradecer para vocês, mandar um abraço a todos e um beijo no coração de vocês. Valeu. Eu queria dizer ao Elias Jabbour que, independente de qualquer coisa, da concordância plena ou não com as suas ideias, figuras intelectuais como ele cumprem um papel muito importante. Até porque todos nós sabemos que a leitura nossa, a forma de enxergar o que acontece na China ou em Cuba, é a que nos é trazida pela mídia. Então, você ter pessoas que tragam outro olhar em cima de estudos, no mínimo ajuda, né, a que as pessoas possam formar juízo, formar impressão, olhando opiniões distintas. Eu lembro como isso é importante, nós que estamos aqui há um mês de uma eleição extremamente importante, né, a questão do Lula, você vê como a questão ideológica ela é pesada, e como a gente tem que ver criticamente, na minha visão, as experiências dos países socialistas, mas criticamente não significa bater, mas olhar também a importância. Eu lembro que recentemente, durante o governo Lula, uma coisa extremamente importante, eu fui secretário de administração de Maricá, e eu tive a oportunidade de conviver com alguns médicos cubanos do programa Mais Médicos. E uma das coisas que é fato, é dado real, é que era impressionante, porque o pessoal preferia ser atendido pelos médicos cubanos, porque a própria cultura, a própria forma de atendimento era distinta. E lembro que no Brasil, a chegada de médico a alguns rincões do país foi possibilitada pelos mais médicos, por esse entendimento com a questão do cubano. Alguns podem dizer que isso é socialismo, outros que não, mas é um dado concreto também para ser avaliado. Então, nós passamos agora uma visão da academia, de estudioso, para agora também de outro também estudioso, mas a partir do movimento social, que é o nosso companheiro André Constantini. Bem, boa noite a todos. Eu quero, primeiramente, aqui externar o meu agradecimento pelo convite. E queria, antes de falarmos aqui do tema da mesa, né, que é bem propício discutirmos esse tema na atual conjuntura que nós vivemos não só no Brasil, mas também relacionada à geopolítica, com o conflito entre Rússia e Ucrânia, um provável conflito aí também entre China e Estados Unidos por causa de Taiwan. Eu queria falar do livro, né, porque se não fosse
o livro, eu não estaria aqui, né? O livro O Dia em que o Morro Não Descer. E tem duas pessoas que foram fundamentais para que esse livro se materializasse, né? Se tornasse real. Primeiro, o Silvio, né? O Sálvio, da Cota Editora. E segundo, a minha companheira de bancada na TV 247, que tornou-se uma das minhas grandes amigas, a companheira Daphne Aston, que está sentada ali na primeira fila. Quero agradecer muito ela, porque o Sálvio me fez o primeiro contato para que nós pudéssemos aí estar escrevendo um livro. E eu fugi muito dele durante um período de tempo, porque eu não achava que a minha vida tinha algo interessante para tornar-se um livro. E aí o Marcelo colocou no circuito a Daphne Aston, e ela me convenceu, falou: André, não, sua vida é interessante sim, precisa tornar-se um livro sim. Vamos construir esse livro através de entrevistas. Então esse livro é resultado de 5 entrevistas, né, que eu fiz junto com a companheira Daphne Aston. É um livro bastante interessante, eu conto aqui relatos da minha vida, da trajetória da minha vida política, da minha vida pessoal. É bem interessante a minha passagem, né, pela Igreja Universal do Reino de Deus. Eu fui pastor da Igreja Universal por um período da minha vida e tive um grande aprendizado ali. Hoje eu entendo e compreendo que nada é por acaso, Gilberto. Eu tinha que permear aquele espaço ali para aprimorar, né, essa questão da oratória, né, de poder persuadir as pessoas através da oratória. Hoje eu entendo porque eu permeei aquele espaço. Mas eu fico todos os dias, quando eu deito a cabeça no travesseiro, sabe, lembrando das coisas que eu presenciei na Igreja Universal do Reino de Deus, nos bastidores dessa empresa que tem o nome de igreja. As igrejas evangélicas neopentecostais, hoje as igrejas de massa, se tornaram o melhor lugar para se lavar dinheiro. A fonte de renda deles e a riqueza que é produzida ali não vem só dos dízimos e das ofertas. Ali lava-se dinheiro do jogo do bicho, do varejo de drogas, das milícias. Então é importante sempre fazer essa pontuação. E é uma empresa onde eu recebi um salário e tinha cotas e metas para bater. Se eu alcançasse as cotas e metas, eu subia na hierarquia da Igreja Universal do Reino de Deus. Então foi um aprendizado muito grande. E hoje eu me utilizo desse poder de persuasão através da oratória e coloco essa ferramenta, né, aí à disposição da construção do socialismo, que para mim não pode ser tratado como uma utopia. O socialismo é uma necessidade para o mundo. Ele é a vacina que vai salvar o mundo dessa chaga, que é essa doença desgraçada, que é o capitalismo. É por isso que eu luto e é nisso que eu acredito e debruço toda a minha esperança. Então, muita gente pergunta, né? O porquê do nome desse livro ser O Dia em que o Morro Não Descer? Foi uma proposta da companheira Daphne Aston, porque sempre lá no programa Papo Reto, ou nas minhas participações na TV 247, eu sempre falava que o Movimento Nacional das Favelas e Periferias lutava para que o morro não descesse, né, que era uma luta inverso, né, aquele samba conhecido, né, Gilberto? O dia em que o morro descer não vai ser carnaval, só que nós estamos lutando, estamos na contramão dessa proposta, né? A nossa proposta é elevar a consciência de classe dos trabalhadores que vivem nas faixas de Gaza e nos nossos campos de extermínio, que são os territórios de favelas espalhados não só aqui pelo estado do Rio de Janeiro, mas como em outras regiões desse país. Eu acho que o principal papel e uma das principais tarefas de um militante revolucionário socialista é fazer a classe operária e a classe trabalhadora enxergar a sua real condição, a sua condição de explorado, e hoje muito mais explorado, depois da aprovação da reforma trabalhista no Congresso Nacional, por aqueles que representam os interesses da classe dominante, da burguesia nacional, que sempre fazem a maioria no Congresso Nacional, e hoje o trabalhador brasileiro trabalha em um trabalho análogo à escravidão, já que com a aprovação da reforma trabalhista foi retirado mais de 100 direitos trabalhistas que foram conquistados a duras penas através de uma das ferramentas que a classe trabalhadora construiu, que foram os sindicatos, e hoje nós estamos aqui, né, dentro de uma sede de um sindicato, muito importante isso. Eu queria fazer outro adendo aqui a respeito da composição dessa mesa. Eu espero que
a composição dessa mesa que se constituiu aqui hoje possa ocorrer com mais frequência, Gilberto, porque nós temos aqui um acadêmico e nós temos aqui um preto, um favelado, né, que é denominado e classificado de intelectual orgânico. A academia ainda é um espaço prepotente, arrogante, aonde o conhecimento ali produzido é um conhecimento eurocêntrico, é um espaço de difícil acesso para a sociedade, ingressar dentro daquele espaço físico, que é o espaço físico acadêmico. E essa prepotência acadêmica de menosprezar os outros saberes que são produzidos fora daquele espaço físico é muito ruim. Eu acho que a sociedade vai evoluir muito quando nós pegarmos esse conhecimento científico que é produzido dentro da academia e juntar com o saber popular que é produzido dentro das favelas e periferias. Eu posso dizer para vocês, eu fui presidente da associação e eu ficava muito irritado com a forma que a academia trata e lida com os territórios de favela. É uma forma utilitarista, porque no período que eu estive lá, Gilberto, foram 3 anos da minha gestão como presidente da associação, eu recebi lá quase 100 pesquisadores. E nada contra o pesquisador, ele está cumprindo um trâmite acadêmico. Agora, para onde vai essas pesquisas? Qual é o retorno dessas pesquisas para os territórios de favela? E qual é o fetiche da academia em pesquisar o preto e o favelado? Porra, vai pesquisar a classe média brasileira. Essa sim tem que ser pesquisada não só pela academia, mas pela NASA. A gente não é rato de laboratório, porra. Chega disso, porra. Eu quero ser sujeito também. Então, acho que é muito importante aproveitar o ensejo de nós trocarmos essa ideia e aprofundarmos essa ideia. Eu estou muito feliz hoje, porque é o 2º evento que eu participo político, que o meu filho Malco Lumumba se faz presente. Ele não está aqui no recinto, porque ele está gritando, ele grita igual o pai. Estou ouvindo o grito dele lá, ele está gritando, está agitado. Mas estou muito feliz de tê-lo aqui. Espero que ele entenda os momentos da minha ausência. Todos nós sabemos que a luta revolucionária em prol do socialismo requer de nós sacrifícios. Eu estou disposto a pagá-lo. E isso requer também, às vezes, a ausência junto com os nossos entes queridos. Espero muito que meu filho Malco Lumumba sinta orgulho do pai dele e que ele possa entender e compreender os momentos da minha ausência, porque eu estou lutando por ele, estou lutando pelas futuras gerações. Hoje aqui eu estou plantando mais uma semente revolucionária, outro vai adubar, outro vai regar, mas eu tenho certeza que no momento certo essas sementes germinarão, possa ser que a nossa geração não presencie, né, não visualize isso materializado, mas eu acho que é o papel de um revolucionário também plantar as sementes revolucionárias, e é isso que eu vou fazer hoje nesse encontro aqui. Eu acho que o tema dessa mesa aqui deveria ser outro, né? O tema ficou, ainda lutamos pelo socialismo? Não, né? Já digo para você que não. Mas eu mudaria o tema, Gilberto. O tema deveria ser, a esquerda brasileira ainda luta pelo socialismo? Interrogação. E aí eu quero falar da esquerda partidária. E aí eu estou me referindo a todos os partidos. Eu sou dirigente do PT, assim como o Gilberto, sou dirigente do Partido dos Trabalhadores, do Diretório Estadual. E os partidos de esquerda no Brasil, eu costumo, dentro de uma linguagem ilustrativa, dizer que a esquerda brasileira tornou-se um pântano. E quando é, Gilberto, que um rio torna-se um pântano? É quando as águas do rio deixam de fluir. E aí existem várias situações que impossibilitam com que as águas do rio fluam. E as águas do rio da esquerda brasileira deixou de fluir há muito tempo. E ao as águas do rio da esquerda não fluir, esse rio tornou-se um pântano burocrata, um pântano eleitoreiro e um pântano reformista. É assim que é a esquerda partidária hoje, com raras exceções dos militantes revolucionários e socialistas que estão na base dos partidos de esquerda aqui no Brasil, ainda acreditando, ainda lutando pelo socialismo, já que essa palavra, não é, Gilberto, né, nas nossas reuniões dos diretórios, já foi banida há muito tempo, né? As pessoas falam que o socialismo é uma discussão ultrapassada, né? Que agora a gente tem que lutar pelo tal do capitalismo humanizado. Eu queria saber que porra é essa, mas enfim, já ouvi alguns militantes falando essa baboseira. Agora, eu sou um homem preto, eu sou um homem favelado. Então, a minha condição é diferente
da maioria das condições das pessoas que encontram-se aqui. O meu tempo, Gilberto, é diferente da maioria do tempo das pessoas que encontram-se aqui. Eu não tenho mais tempo. A água já está batendo aqui. Porque se quisermos falar, né, de democracia, já que vivemos numa democracia burguesa, onde o Estado é burguês, as instituições são burguesas, e a luta de um revolucionário é para tornar essa democracia que é burguesa uma democracia popular, e esse Estado que é burguês um Estado operário. Agora, você tem que discutir que democracia é essa. Que democracia é essa? Aonde de 100 pessoas mortas pela polícia, Gilberto, 77 delas são negras. Que democracia é essa? Aonde um helicóptero blindado, chamado de caveirão aéreo, é o nosso despertador todas as manhãs dentro da porra do campo de extermínio e das nossas faixas de Gaza. Que democracia é essa? Aonde a cada 23 minutos um jovem negro morre assassinado no Brasil. Eu quero discutir o que é democracia. Democracia para nós negros, pobres e favelados é só ir às urnas de 4 em 4 anos e depositar os nossos votos? Nós queremos uma democracia plena. E nós só teremos, Gilberto, sei que o meu tempo já está acabando, através do socialismo. E eu queria falar uma coisa aqui, né, o tempo é muito curto, mas existe algo que precisa ser combatido, que é uma ferramenta que foi criada pelo imperialismo americano, que é o identitarismo. Você está vendo aí a tal da Simone Tebet, né? Que está falando aí que é feminista, que defende a pauta das mulheres. Quando você realiza a luta feminista desvinculada da luta de classe, isso é a caracterização do identitarismo. E o identitarismo foi criado pelo imperialismo para impossibilitar que a esquerda no mundo avance rumo à consolidação do socialismo. É fundamental que nós, revolucionários socialistas, lutemos por dentro da esquerda para banir, destruir de uma vez por todas essa praga, essa chaga que é o identitarismo. Mais uma vez, repito, uma ferramenta criada pelo imperialismo para impossibilitar o avanço da esquerda rumo ao socialismo. Eu vou encerrar a minha participação, não sei se vai abrir para perguntas, mas fico muito feliz de estar aqui. Acho que o tempo é muito curto, né? É um tema complexo que a gente tem que aprofundar aqui. Tem muitas coisas que eu queria trazer aqui, mas eu acho que eu trouxe aqui algumas reflexões que eu acho que é importante. Eu acho que o socialismo não pode, não deve ser tratado como uma utopia, e nós temos que estar dispostos, né? Porque a gente ouve muito, né, Gilberto? A gente ainda não tem as condições objetivas para uma revolução socialista. Porra, isso eu também sei. Agora, cabe a nós construir a possibilidade dessas condições objetivas, né? E não ficar aí debruçado achando que a eleição burguesa, através da luta das instituições burguesas, nós vamos solucionar a vida do povo brasileiro. O que a gente precisa fazer é a luta de massa, e luta de massa se faz com comunicação, se faz nas bases, porque o Rio de Janeiro, companheiros, tornou-se um México. Ele não vai ser mais um México. E vou falar um bagulho para vocês agora, o papo reto de favela. O Rio de Janeiro vai chegar em um período que a gente não vai mais conseguir fazer política dentro de favela e periferia. As milícias crescem de forma assustadora, com total apoio do braço armado do Estado, que é essa merda desgraçada dessa instituição, que é a Polícia Militar, que é resquício da ditadura militar, que tem que acabar na porra desse país. Para com esse papinho de desmilitarização. Nós temos uma polícia civil tão ou mais violenta que a polícia militar e foi responsável pela maior chacina da história do Estado do Rio de Janeiro. Esse resquício da ditadura militar tem que acabar, que é a porra dessa polícia. Então, eu quero agradecer mais uma vez a minha participação e parafrasear aqui o grande e saudoso Carlos Marighella. O conformismo é a morte. Socialismo ou aprofundamento da barbárie, porra. Pessoal, o Constantini falou do tempo, que é sempre curto, mas estou lembrando que o debate, de alguma forma, continua. E esse é um festival literário, e, portanto, por ser um festival literário, aposta que o debate também continua. Não só a partir das falas, mas a partir também do que os debatedores escreveram. Aliás, até o mote está ali, ó, mais livros e menos armas. Então, lembrando aqui, antes de passar as perguntas, que os nossos debatedores vão estar aí autografando o livro, o Elias Jabbour, e
Alberto Gabrieli, são os autores de China, o socialismo do século XXI. Independente do entendimento da opinião de cada um, é reflexo de estudo que certamente vai contribuir para a militância de cada um de nós. E o nosso companheiro André Constantini, com essa pergunta desafiadora, que é o dia em que o morro não descer, o dia em que o morro, mais de 1 milhão de favelados só na cidade do Rio de Janeiro, resolver não descer. Então, apesar do curto espaço de tempo, a gente abre agora o intervalo, de novo, continuando. Aí ele não vai poder marcar o tempo, porque ele que vai falar vai ser o primeiro. As pessoas que quiserem fazer alguma intervenção curta ou alguma pergunta aos nossos debatedores. A gente vai ouvir as pessoas do plenário e depois retornar para a mesa. Então, o Beppe Damasco, que é um revolucionário, porque ele torce pela estrela do Partido dos Trabalhadores, é o primeiro. Eu vou pedir se o Lima pode nos ajudar a marcar 3 minutos para ele. Boa noite para todas e todos. Na verdade, eu acho que eu vou usar muito bem menos que 3 minutos. Eu queria fazer uma ponderação rápida aqui para o Elias, que eu lembro perfeitamente de um episódio, acho que importantíssimo aqui para nós. Foi o seguinte, teve o golpe de 16 e tal, e uma das primeiras ações do Temer foi fazer um leilão de venda da camada do pré-sal, já a partir daquela onda que tentava mudar o regime de partilha para a concessão. E aí, um dos principais arrematadores desses blocos foi a China, que levou uma parte considerada importante e tal. Nesse momento, no seio da esquerda, do PT e aquela crise toda causada pelo golpe, a discussão sobre o capitalismo de Estado chinês cresceu muito. Quer dizer, como é que a China, nesse momento que a gente está passando por isso, não demonstra solidariedade com a nossa luta e tal? Esse capitalismo de Estado é uma construção que a própria esquerda não sabe muito bem de que se trata, né? Aí eu acho que isso confunde um pouco a visão que as pessoas têm da China. Queria que você tocasse um pouco nisso aí. Para o André, ele tocou num ponto interessante que no partido, né? Você, como dirigente partidário, sabe que esse problema do identitarismo é uma coisa que preocupa a uma camada grande da esquerda e tal. Você tem alguma iniciativa interna partidária no sentido de trazer esse debate à tona para começar a enfrentar? Porque são lutas importantíssimas, né? Só que, de repente, tem uma tendência de grupos cada vez maiores de colocá-las como prioritárias em detrimento da luta de classe. Eu queria saber se tem alguma iniciativa partidária no sentido de situar essa discussão da forma que ela tem que ser situada. Seriam essas 2 perguntas. Meu nome do companheiro, flamenguista. 3 minutos, 180 segundos, todos seus. Boa noite, me chamo Davi, sou militante do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. Gostaria de fazer uma pergunta, não consegui ver a fala do Elias, estava ali vendendo livro, né? Mas acompanhei a do André. Já conheço o André também de outros espaços, já foi na universidade que eu estudei, já fui chamado para a mesa, então já conheço o que você fala já tem um tempo. A primeira, vou fazer para o Elias no sentido da... enfim, uma discussão sobre o socialismo, se a gente tem ainda uma necessidade de uma aliança com a burguesia nacional no Brasil, se eles consideram que a burguesia nacional brasileira tem algum tipo de caráter nacional de fato, se ele encara hoje que a burguesia nacional brasileira, em algum momento histórico, também teve esse papel de uma defesa de um caráter nacional, de algum tipo de avanço nesse sentido, e se hoje a gente ainda tem isso, né? E para o André, eu queria, no sentido também do que ele falou sobre o identitarismo, na minha concepção, acho que a gente tem esse problema, sim, dentro da esquerda, mas acho que isso, na verdade, é um processo que vem acontecendo
não só junto do identitarismo, mas todo o processo relacionado a, por exemplo, ao que a gente teve aqui no Rio de Janeiro dos 15 anos de frente ampla que a gente teve aqui no governo do Rio de Janeiro. Se a gente tem uma situação do Rio de Janeiro hoje que a gente não consegue fazer, talvez, política dentro das favelas daqui a um tempo, se deve a esse tempo aí de relações que a gente teve na esquerda muito grande com os setores mais escrúpulos da direita. Assim. Então, a gente teve quase... Sérgio Cabral ele não chegou sozinho no poder. Nem Pezão, nem ninguém. A gente teve apoio da esquerda nesse papel. Inclusive as políticas, né, de nova política de drogas no nacional, a política de UPP, a política de intervenção nas favelas. A esquerda, né, vamos dizer assim, tem um papel aí crucial nesse bojo. Então, assim, tem uma responsabilidade. E que não é feita uma autocrítica. Pelo menos eu não vejo. Não vi assim, essa autocrítica nesse sentido. Eu acho que parte desse ponto também é uma necessidade de uma autocrítica sobre esses anos que a gente teve vamos dizer assim, que a esquerda teve no poder e que, não, para concluir, eu queria uma discussão sobre isso e que condições de objetivo eu acredito que tem, de que a gente não tem condição subjetiva. A gente não consegue atingir aquele jovem fudido, favelado, às vezes, para o nosso lado, porque a gente não tem condição subjetiva de conseguir fazer esse diálogo direto. Eu acho que tem formas, né, de a gente conseguir isso, mas que não é só pela via eleitoral, pelo contrário. Acho que tem outras formas mais incisivas. É isso. Tem mais alguém inscrito que eu não tenha visto? Então, eu também, antes de voltar para ele, vou também fazer uma pergunta aos dois. Talvez por ser antigo, eu sou de uma época em que o partido político, independente de divergir de um, de outro, era visto como um instrumento fundamental para você chegar ao socialismo, né? E a gente verifica hoje, todo mundo, mesmo os militantes de partido, são extremamente críticos ao seu partido. A juventude que continua rebelde, a gente olhando os dados concretos, boa parte participa dessa ou daquela luta importante, mas não sente muita atração para o partido. Partindo do pressuposto que o debate supõe, seja indo pela via da utopia, seja imaginando que permanece presente o socialismo científico, que a gente continua apostando, em que não é uma fatalidade viver sobre, né, essa realidade que o capitalismo impõe, que é possível construir uma sociedade num outro patamar, com outros valores, e partindo do coisa que o nosso desafio é, principalmente aqui no Brasil, que instrumentos, de que forma? Claro que nenhum dos dois é mágico de responder, mas apenas como contribuição do debate, como é que eles veem? Qual é o caminho? Como atuar no Brasil para construir, né? O André falou aqui que ele é crítico ao identitarismo, pelo esfacelamento e tal. Mas qual é o caminho, então? Quais são as novas formas organizativas ou não de atuação que possam propiciar a questão do socialismo? E outra, sem entrar na questão da mídia, mas é um debate sempre colocado, e o debate das ideias ele é necessário. Há uma crítica sempre muito grande que as experiências socialistas, com todas as suas conquistas, eu falei ainda há pouco dos mais médicos, esbarram na questão democrática, de não propiciar o pluralismo. Todo mundo que bate na China vai lembrar lá de 89, do massacre da praça. Então, como é que, principalmente num país como o Brasil, nós estamos falando do Brasil, com 210 milhões, enorme, complexo, como caminhar para o socialismo, né, também contemplando a questão democrática? A gente começou pelo Jabor, eu agora vou começar pelo André Constantini. Bem, eu acho que, primeiramente, a gente tem que ter em mente que a gente não tem uma fórmula pronta, sabe? Não existe uma fórmula pronta. A fórmula já está pronta, a gente vai seguir isso e isso. A gente vai construir isso juntos. Eu acho que a gente tem que partir desse princípio. Eu acho que a gente tem que parar de usar como parâmetro outros modelos, né? Como o Gilberto trouxe aqui, o Brasil é um país com dimensão continental, com uma pluralidade cultural enorme, né? Tem a sua complexidade, a gente tem que levar isso tudo em conta, tem que levar em conta o que o companheiro falou, né? Hoje, praticamente, não temos mais classe operária de chão de fábrica, né? Tá a galera aí
na uberização, tá? A galera aí na informalidade, a gente tem que saber dialogar com essa nova classe trabalhadora, fruto, né, da retirada dos direitos trabalhistas, com a aprovação da reforma trabalhista no Congresso Nacional. Agora, eu tenho como parâmetro que sistemas não se reformam, sistemas se destroem, né? E eu não vou discutir essa democracia como sendo uma democracia popular e plena. Nós vivemos uma democracia burguesa, nós temos um Estado que é burguês e as instituições são burguesas. A minha luta parte desse princípio, né? Então, a gente, através da luta de massas, porque é essa que vai nos dar a grande solução e não a luta institucional. Agora, eu não menosprezo a luta institucional, Gilberto. Eu só acho que, assim, vou me remeter mais uma vez aos partidos. O que acontece? A luta no parlamento, ela é fundamental, desde que a esquerda revolucionária use a luta institucional no parlamento como um meio. Um meio para quê? Para alcançarmos o nosso objetivo final, que é o socialismo. Agora, o que aconteceu, Gilberto? Isso acontece não só no PT, mas nos demais partidos. Os companheiros que colocaram a sua vida à disposição para fazer a luta no parlamento, fizeram da luta no parlamento uma profissão. Isso vai acarretar, né, na questão da construção de novos quadros, porque aí quando surge um novo quadro dentro do partido, esse cara que fez da luta no parlamento uma profissão, ele olha esse novo quadro não como um companheiro, mas como um adversário, que pode vir a roubar o seu lugar lá. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa discutir. É doloroso, muita gente não gosta quando a gente traz esse tema, mas isso é fundamental se nós quisermos aí, criar a possibilidade de construção de novos quadros. Até porque, para que um partido tenha longevidade, a questão de quadros, de ter bons quadros, é fundamental. Tanto assim é que essa organização criminosa, uma das maiores já existentes no Brasil, que foi financiada pelo imperialismo americano, a Lava Jato, qual era a principal função da Lava Jato e do Mensalão, que foi seu embrião? Foi manchar e macular a imagem dos nossos grandes quadros e prender muitos dos nossos grandes quadros, Zé Dirceu, Zé Genuíno, Pisolato e entre outros. Por quê? A burguesia nacional e a classe dominante, aliada ao imperialismo, tinham um entendimento que para destruir o Partido dos Trabalhadores era fundamental, primeiro, destruir os seus grandes quadros. Então, acho que a gente tem que ter isso em mente. Então, assim, o Movimento Nacional das Favelas e Periferias faz essa luta, né? A nossa luta principal é fazer o trabalhador reconhecer a sua real condição, a sua condição de explorado, e entender o poder que ele tem na mão, que é a sua força de trabalho. Por isso que a gente luta para o morro não descer. Porque o dia que o trabalhador e o operário que mora na favela cruzar os braços, quem é que vai fazer a máquina girar? Quem é que vai fazer o pão? Quem é que vai dirigir o ônibus? Quem é que vai ser o chofer? Quem é que vai ser a empregada? A madame vai ter que ir lá limpar o vaso sanitário dela, vai ter que cuidar dos filhinhos dela, porque a mulher negra, que é a babá, a mucama moderna do século XXI, está lá cuidando do filho dela, enquanto os filhos pretos dela da favela está solto lá para a polícia matar nessa política desgraçada de guerra às drogas. Então, essa é a luta principal, é fazer o trabalhador enxergar o poder que ele tem nas mãos. Tanto é, Gilberto, que a justiça burguesa brasileira vem constantemente criminalizando as greves no Brasil. Porque, além das greves, né, parar os meios de produção, a greve desperta no trabalhador essa consciência de classe genuína, do poder que ele tem nas mãos, que é só a força de trabalho. Por isso que o direito à greve está sendo tão criminalizado e perseguido nesse país. Por isso, é o dia em que o morro não descer. Primeiro, a gente eleva a consciência de classe dos trabalhadores, né? Eles tomam ciência do poder que ele tem nas mãos. Aí sim, Gilberto, com o trabalhador com a consciência de classe avulsada, aí nós desce, parceiro, para tomar todos os meios de produção, seja por qualquer meio necessário, para bom entendedor, um pingo é letra, tá? Porque eu não vou aqui fazer discurso pacifista, né? O pacifismo é um privilégio de classe seu, não meu. Eu não tenho, nas condições que eu vivo, dentro do território que eu vivo, dentro da desgraça que é viver dentro da favela, vir aqui fazer um discurso pacifista ou recitar poesia para vocês. Quem sabe, né, daqui a alguns anos eu possa voltar aqui, né, em outras condições, em uma outra sociedade. Eu sou poeta também, eu escrevo música e recitar, mas hoje não, né? A poesia que eu vou recitar para vocês aqui vai ser versada nos versos das denúncias que eu vou fazer aqui, porque eu tenho coragem para fazer, porque alguém tem que fazer nessa porra, porque a gente está cansado. Agora, em relação à pergunta do identitarismo, eu acho essa uma luta fundamental se nós quisermos avançar rumo à construção do socialismo. Eu acho que as pautas identitárias, elas são lutas
emergenciais, a luta do feminismo, a luta do negro, a luta da comunidade LGBTQIA+. E essas lutas, elas não divergem da luta de classe, pelo contrário, elas convergem com a luta de classe. E é isso que a gente tem que fazer, né, o companheiro do LGBTQIA+, o companheiro negro entender que essas lutas não podem estar acima da luta central, que é a luta de classe. Até porque, se existe um povo no Brasil que tem que ter a consciência que nós que temos que ser protagonistas do socialismo, é o negro que está na base da pirâmide social. E nós só iremos mudar nossa condição social em uma outra sociedade. Então, eu acho que é fundamental a gente ter isso em mente, até porque, né, Gilberto, reformar o capitalismo é a mesma coisa que perfumar merda, parceiro. Não resolve porra nenhuma, entendeu? Então, acho que a gente tem que avançar rumo à destruição desse sistema desgraçado, e a gente tem condições para isso, a partir do momento que a esquerda voltar a fazer a luta de massas, sabe, voltar a fazer a luta na base, e eu acho que a gente tem essas condições, e é para isso que a gente está aí. Pessoal, tem um pessoal que diz que sonhar não custa nada, né? O Lula, que eu imagino que todos trabalhamos e esperamos que ele seja eleito, de preferência no primeiro turno, dia 2 de outubro, a primeira greve lá de maio da Scania, em 78, foi uma greve diferente. Greve, normalmente, as pessoas ficam do lado de fora, não entram para o local de trabalho. O pessoal, todo mundo sabe aqui, Lima, que é do Movimento Sindical, que o pessoal entrou, bateu o ponto, ficou em frente à máquina e não trabalhou. Quem sabe o dia em que o morro não descer, não está levantando uma discussão, o movimento sindical, primo irmão do movimento social, de repente uma greve em que seja exatamente isso. Vamos fazer com que os setores populares permaneçam em casa para mostrar que sem eles a sociedade não funciona. A gente passa a palavra agora ao nosso companheiro Elias Jabbour. André, deixa eu me defender aqui. Eu tenho nojo da academia, viu? Só para te informar, viu? Sim, eu tenho problemas muito sérios na academia. Eu acho que a academia hoje ela é uma corporação de ofício feudal atrasada, inclusive, né? Então, as críticas que se faz à academia, eu corroboro isso mais, e vou além disso aí, né? Até que eu não odeio quando me chamam de acadêmico. Né? Eu acho que sou um cara uma figura da luta de ideias, vamos dizer assim, uma figura que é voltada para a luta de ideias, ou seja, acadêmica é foda, né? Mas eu estou na academia, como diz do outro, né? Deixa eu te falar, responder essa questão do capitalismo de Estado. Há muito tempo que eu me dedico a essas questões do socialismo, e as minhas preocupações podem parecer menores, vamos dizer assim, né? Elas são puramente conceituais e teóricas, né? Então, eu tenho que lidar com essas questões o tempo inteiro na minha vida. Então, por exemplo, a China não é solidária, não sei o quê, né? Pessoal, acho que o século XX demonstrou que ninguém consegue financiar a revolução em lugar nenhum. O século XX ficou muito claro isso. Esse modelo de achar que um país vai ajudar o outro a fazer a revolução, isso aí acabou, pessoal. Acho que isso aí isso não tem mais, isso não tem. Agora, o que a China faz, sob o meu ponto de vista, é demonstrar para o mundo, não que um outro mundo é possível, porque isso é o socialismo utópico, né? Olha o lindão aí. Porque isso é o socialismo utópico, mas a China demonstra que uma outra globalização ela é possível. Tá? Então, por exemplo, uma pergunta que um dia eu me fiz. Os países socialistas devem se fechar em si mesmos ou participar ativamente do comércio global, disputando o comércio global, disputando mercados globais? E o Lenin falava o seguinte, o Lenin no final da vida dele, ele se dedicou a esse tipo de questão. Ele via a Rússia cercada militarmente, ele falou, olha, a única forma de nós vencermos essa luta de classes no âmbito internacional é transitar da guerra militar, porque nós somos muito mais fracos, para transformar essa guerra militar em uma guerra comercial. Porque com a planificação do comércio exterior nós poderemos vencer essa guerra, que é essa guerra entre capitalismo e socialismo. O Lenin falava isso. Né? E certamente é o que a China faz hoje, né? Sabe, a China ela transferiu a guerra do campo militar para o campo econômico. E vai vencer, na minha opinião. Sabe? Então, acho que um país como a China, por exemplo, ela só vai conseguir ir para frente, vamos dizer assim, será disputar os mercados globais. Né? Esse cara, é um dilema que é difícil esse, porque o socialismo não pode fazer comércio, o socialismo do dinheiro. Não, o socialismo tem que ser agressivo comercialmente. Eu acho que tem que haver uma emancipação mental do ponto de vista dos marxistas e de parar de achar que o socialismo
É um paraíso, não é? Ele é um modo de produção superior ao capitalismo. E que vai ter que fazer coisas melhor que o capitalismo faz. Então, por isso, nós vamos ter que aprender com o capitalismo. Eu, Elias, como militante do PCdoB, Elias, eu vou até uma piada aqui, eu quero dirigir o processo de acumulação capitalista. Porque se eu não aprender a dirigir esse processo, eu não vou aprender a entender o capital socialismo. Isso é Mao Tse Tung lá atrás, falava isso. Sobre o capitalismo de Estado, esse conceito que isso é de Engels, tá? E depois o Lenin se aprofunda nisso. Eu não concordo com esse conceito, nem Engels, nem Lenin, ou seja, eu não sou ninguém para polemizar com Engels e com Lenin, mas eu não concordo. Mas eu entendo muito bem o que eles quiseram dizer, tá? Primeiro que é o pleonasmo, tá? Porque o capitalismo, ele é uma criação estatal. A moeda é uma criação estatal. Os mercados são criações estatais, né? Então, não existe capitalismo de Estado. Não existe capitalismo de Estado. É capitalismo ou socialismo, né? E na China, por exemplo, como você vai chamar um país daquele de capitalista? A burguesia está no poder? Não. Tem burguês para cacete na China, tá? Está no poder? Não. A propriedade privada dos meios de produção controla a economia chinesa? Elas têm, por exemplo, existe um demônio aqui no Ocidente chamado de incerteza keynesiana. Se os empresários falarem, não vão investir, acabou. Na China acontece isso? Não. Por quê? Porque quem gera o ciclo de acumulação é a grande propriedade pública, por exemplo. E existe um bloco histórico no poder desde 1949 que estrategicamente é voltada para a consecução do socialismo. Então, falar que é capitalismo aquilo é muito estranho. Ah, não é socialismo, não sei o quê, pessoal. Não é o socialismo que você colocou na tua cabeça. Né? Não falamos de você não, mas, sabe? Mas é uma forma histórica que está muito mais próxima do socialismo do que do capitalismo, na minha opinião. Tá? Então, não é capitalismo de Estado, ou seja, é um falso cognato, é uma miséria intelectual. Alguém apelar para isso é uma miséria intelectual, não é o teu caso, tá? Evidentemente, mas acho que é de uma miséria intelectual impressionante. As pessoas ainda estarem nesse papo de que puta, a China é um capitalismo de Estado. Não dá, pessoal, não dá. Eu polemizo abertamente com quem pensa assim, e vou além. A Luísa sabe disso. Existe uma coisa no campo do marxismo, na academia, né, que o André tem razão em criticar, que se tem uma coisa que une de economistas neoclássicos, ou seja, neoliberais, a marxistas na academia, é de que a China é um país capitalista. Pessoal, quando marxista e neoliberal concorda, é estranho. É muito estranho. E eu sou os 5% que acha que a China é uma experiência que não é capitalista. 5%. Então, não é capitalismo de Estado. O livro, por exemplo, tem... Aliás, eu já fiz vários textos sobre isso. Nesse livro, a gente levanta essa polêmica. Enfim, não é capitalismo de Estado. Né? Então, acho que esse é um ponto que eu queria trazer. Né? Eu acho que é um socialismo embrionário, que é diferente. Né? É uma forma histórica que está nascendo, igual o filho do André. Está aí, ó. Vai ficar bonito quando crescer e tal. Já é bonito, vai ficar mais bonito ainda. Sabe? Mas está crescendo. O que vai ser, eu não sei. Até porque eu sou materialista, né? E acho que o exercício mental a ser feito é tirar da cabeça o checklist, pessoal. Isso é Kant, não é Hegel, cara. Entendeu? Isso não tem nada a ver com a nossa tradição, com a tradição marxiana, ou seja, o próprio Lenin falava. O grande problema dos marxistas russos, isso há 100 anos atrás, é que 90% deles não leram Hegel. Então não vai entender Marx, pessoal. Não vai entender Marx. E se existe um câncer no pensamento ocidental, é o quê? O fato de Hegel ter sido expulso do Ocidente. Não é que eu seja hegeliano, tá, pessoal? Mas eu percebo isso, né? Então, você não vê as pessoas pensando em termos materialistas, sempre o checklist, né? Então, acho que essa é uma questão que fica para o debate, eu posso voltar aqui outras vezes, posso fazer essa conversa, né? A questão da burguesia nacional, eu não vou ser duro com você não, tá? Eu vou ser duro com a esquerda, porque ele já foi duro com a esquerda, eu vou ser duro com a esquerda num outro campo, tá, André? Eu acho que a esquerda brasileira, ela sofre de um problema. Primeiro, que ela tem um déficit de pensamento estratégico terrível. Uma coisa que dá pena da esquerda brasileira. Nós não conseguimos chegar um palmo na frente do nariz. Né? Então, quando você não consegue chegar um palmo na frente do nariz, a gente fica buscando bodes expiatórios. Qual que é o bode expiatório? Nós temos uma burguesia nacional. Coitado da gente, não tem a burguesia não quer fazer desenvolvimento. Pessoal, por favor, pessoal. Acho que o grande desafio... Eu tenho tido uma relação muito próxima e converso diariamente com a presidente de Dilma Rousseff. Teve o lançamento do meu livro, viramos amigos, a gente virou uma interlocutora, eu dela, sabe? E
E ela me pergunta, uma vez ela me perguntou o que eu faria, né? Ou seja, né? Eu falei que existe um desafio estratégico nosso, que é o seguinte: existe toda existem cadeias produtivas que foram destruídas pela Operação Lava Jato, que era o que havia. Aliás, quando vejo gente de esquerda falando mal de empreiteira, me dá uma dor no coração, né? Falando mal de empreiteiro, né? Me dá uma dor no coração, né? Porque a Odebrecht era o que é de mais avançado no mundo. Não, mas é empreiteiro, é não sei o quê, é capitalista. Pessoal, é a superação daquilo, a gente quer destruir aquilo. Né? Por isso que você vê um monte de gente de esquerda apoiando o Bretas, apoiando o Sérgio Moro, porque o BNDES não pode dar dinheiro para a empresa, porque empreiteiro é tudo corrupto. Pessoal, isso é uma visão moralista da história, não é uma visão materialista. Eu quero que o Odebrecht chegue no mais alto grau do desenvolvimento capitalista. Até porque eu quero aquilo, porque o futuro daquilo vai ser nosso, pessoal. Entendeu? Nós vamos tomar aquilo para a gente, como diz o André. Entendeu? Então a esquerda brasileira é uma tristeza, meu amigo, nesse aspecto. Então o que eu penso? Eu acho que existe um desafio que é reconstruir. Desculpa, André, eu sei que você pode discordar de mim. O grande desafio hoje da esquerda brasileira, dialeticamente, é a reconstrução do capitalismo industrial brasileiro. Foi destruído esse capitalismo industrial. E sem esse capitalismo industrial não vai ter socialismo, pessoal. Esquece. A gente pode falar em socialismo aqui até amanhã. Sem empresa e sem banco, você não tem socialismo. Você vai ter um sonho aí de sociedade de pobre mais belo e tal, sabe? Eu não acredito nisso. Sem grandes conglomerados empresariais nacionais, sem grandes bancos nacionais e públicos, não tem socialismo, pessoal. Não tem. Vamos discutir fantasia. Então, acho que a tarefa histórica nossa é, sim, é o socialismo, evidentemente, mas hoje é gerar 20 milhões de empregos urbanos no país hoje. E como vamos fazer isso? Para mim, é retomar imediatamente as 36 mil obras paradas no Brasil. Isso não está no Capital do Marx, não está em nenhum livro. Isso é, sabe, 36 mil obras paradas. É reconstruir todo esse capital nacional que foi destruído pela Operação Lava Jato. E formar, a partir daquilo, conglomerados público-privados. E entregar para esses conglomerados público-privados as infraestruturas amplamente estranguladas urbanas no Brasil. Isso é pensar estratégico. Se a gente não conseguir pensar nesses termos, pessoal, vocês me desculpem, então agora eu vou desabafar, é a minha vez, André, me permite? Se nós não conseguimos pensar o capitalismo brasileiro nesses termos, nós não somos dignos do poder político do socialismo no Brasil, pessoal. Se nós não conseguimos pensar o capitalismo brasileiro como uma forma histórica poderosa a ser construído, nós não somos dignos de alcançar o poder socialista no Brasil. É duro falar isso. Então a esquerda brasileira é essa piada. Ah, é a nossa burguesia nacional, não sei o quê, sabe? Aí vem o outro e fala, André, que a esquerda faz conciliação de classe. Pessoal, conciliação de classe não existe, pessoal. Existe unidade de contrários. Que quer acusar o Lula de conciliação de classe, fez o governo de conciliação. Pessoal, não é conciliação, é a unidade de contrários. Conciliação de classe é um não conceito. Sabe? Desculpa eu desabafar com relação a isso. Sabe? Então, eu vejo dessa forma, acho que a burguesia nacional somos nós. Ou seja, onde não existiu um Bismarck, onde não existiu um Getúlio Vargas, que tomou esse lugar foi o Partido Comunista. Então, nós temos que tomar a tarefa de construir, vamos dizer assim, a nossa soberania nacional, reconstruir a nossa identidade nacional, reconstruir uma ideologia que ressignifica o Brasil diante de nós mesmos, diante do mundo, ou seja, existe a centralidade da questão nacional. Tá? Porque entre o homem das cavernas, já vou terminar já, e o homem novo, existe uma escola uma escola maternal de humanismo. E nessa escola maternal eu me enxergo como brasileiro em algum momento. Então, se nós não nos enxergarmos como brasileiros, patriotas, eu amo o meu país, eu sou louco pelo meu país, eu não vou conseguir construir o socialismo aqui dentro. Eu não tenho vergonha da minha história, eu não tenho vergonha da minha Constituição Nacional, cheia de contradições. Eu tenho um orgulho imenso de ser brasileiro. Imenso, com todas as contradições. Com relação à última questão da questão democrática, pessoal, o que é questão democrática mesmo? Né? O Hegel dizia que a democracia é uma questão geopolítica, ou seja, se não tiver condição geopolítica, é possível democracia. Então, como você vai ter uma democracia plena na Venezuela, por exemplo? O país cercado, bloqueado, com 200 mil espiões ali dentro, querendo destruir aquela sociedade,
A China, a mesma coisa. Coreia Popular, a mesma coisa. Pessoal, é impossível você ter um desenvolvimento democrático em condições completamente adversas. É impossível. A Nicarágua, por exemplo, a década de 80 foi exemplo. Né? A Nicarágua foi obrigada a fazer uma eleição com uma faca no pescoço do imperialismo, entendeu? Para eleger a Violeta Chamorro em 90, pessoal. Agora, eu acho que cada país caminha para a sua própria democracia. Como diz o André, não tem modelo pronto, não tem receita de bolo. Eu acho que o caso da China, por exemplo, a China caminha do jeito dela para ter uma democracia ao seu estilo, que eu acho que hoje já é mais avançada que a brasileira, ou a americana. Cuba, a mesma coisa. Então, a questão democrática no abstrato tem que ser visto uma totalidade. Existe uma questão nacional, existe uma questão social e existe uma questão democrática. Eu acho que não dá para... acho que são tudo parte da mesma totalidade. Pessoal, é tanto assunto que eu ficaria aqui até amanhã falando sobre isso aí. O André ia discordar de mim, a gente ia concordar, discordar. Esqueci o nome o Gilberto, querido, também ia concordar e discordar, vocês também, mas como eu fico meio... mentalmente agitado com essas questões. Obrigado. Eu queria dizer ao Jabu e também ao André que, com certeza, a gente concorda enormemente que, independente de eventuais opiniões distintas, concorda que ambos estão contribuindo muito para que a gente, de alguma forma, continue apostando no socialismo e no avanço democrático. Eu queria dizer, antes de terminar, que tanto a editora Cotten, que é a do livro O Dia em que o Morro Não Descer, do André Constantini, quanto a Boitempo, do China, o socialismo no século XXI, do Jabbour, estão aqui e eles depois vão estar lá autografando o livro de quem queira. E eu vou me permitir, talvez, a gente sempre é meio dirigido pelo imediato. Talvez, por ter tido a oportunidade, aos quase 60 anos, de ter concluído o mestrado, agora recentemente, fazendo uma dissertação sobre uma greve dessa categoria aqui, óbvio que a gente não discorda das críticas aqui ásperas que foram feitas à academia, mas eu vou dizer o seguinte, a academia ela não é uma ilha, ela reflete contradições, posturas pequenas ou não, que você vê em vários outros espaços. Eu faço questão de dizer isso porque, de qualquer maneira, eu advogo a ideia que o movimento social, é óbvio que quando a GRE denuncia que simplesmente o cara vai no morro, faz um monte de pesquisa, depois vai embora, isso tem que ser denunciado mesmo, mas eu acho que a gente tem que estreitar, e esse evento aqui é um evento que aposta nisso, numa aproximação maior entre o movimento social e a academia. E olhando ali para o Lima, para o BEP, que vem do movimento sindical, eu uso usar o exemplo do DIEESE. O que é o DIEESE? Um instituto de pesquisa, já com quase 70 anos, que não uma associação entre o movimento social, o movimento sindical e a academia. Virou um instituto de pesquisa respeitadíssimo. Então, pessoal, eu queria que a gente terminasse aqui mais essa parte, lembrando que o evento continua amanhã, com várias mesas, vai até sábado. Eu queria aqui que a gente, de todo o coração, aplaudisse 3 componentes importantes desse debate. O nosso companheiro André Constantini, o nosso companheiro Jabbour e o Sintel, que está propiciando esse debate aqui.